Guten Tag. Nossa, que Guten Tag mais clássico. É clássico, porque esse é um quadro clássico do canal Alemanizando que faz bastante tempo que a gente não faz, que é o Alemanizando Responde. Vamos lá, então. Nós pedimos para você nos mandar umas perguntinhas no Facebook e vocês mandaram, muito obrigado. O Mário Ventura, por exemplo, pergunta o que fazer, né? O que comprar com €1 aqui na Alemanha. Dá pra comprar um monte de coisa, né, Mário Ventura? Dá pra comprar umas 2 cervejas, dá pra comprar um monte de chocolate também. 2 cervejas, tenham em mente que não é a melhor cerveja, né? E só em alguns lugares dá pra descolar essa cerveja de 50 centavos. Mas, pra provar pra vocês que muitas coisas podem ser compradas com €1, a gente vai pegar aqui o nosso catálogo, que chegou hoje, o catálogo do supermercado, e mostrar pra vocês algumas coisinhas que dá pra comprar. Então a gente tem aqui o catálogo de uma lojinha que seria meio como uma loja de R$1,99 no Brasil. E aqui tem uma página inteira com artigos de €1. E aí tem aqui um pacote de pratos de plástico, né? Com 20 pratos. Esse aqui com 6 pratos só. Talheres, 25 talheres por €1. Coisas desse tipo. Tudo €1. Aí no supermercado nós temos outras coisinhas por €1. A gente tem, por exemplo, aqui esse sabonete líquido de 300 ml ou 250, né? Depende, qualquer um dos dois, custa 99 centavos. Aí não é nem €1, veja só você que tem o descontinho aí de 1 centavo. Aqui em outro supermercado a gente tem esse iogurte aqui, por exemplo, 25 centavos cada um, vê só, dá pra comer 4 iogurtes com €1. Também por 99 centavos um chá gelado. E também por 88 centavos a gente tem aqui um Red Bull de 250 ml por 88 centavos, não é nem €1. E, como o Rodrigo falou, tem cerveja de 60 centavos. Essa cerveja é boa? Não necessariamente, porém, custa 60 centavos. O Alex Ferreira, ele achou muito curioso que, vendo pelo Google Maps, pelo Google Street View, tem um monte de prédios borrados aqui em Berlim. Ah, tem mesmo. Isso aí eu acho bem chato, porém eu entendo porque isso acontece. Os alemães, eles são muito apegados à privacidade deles, então eles ligam, sei lá, mandam e-mail, carta, fax pro Google e pedem pra borrar a frente do prédio, né? O nosso dá pra ver, eu acho, né? Porque ninguém aqui se preocupa com isso. Eu acho que sim, depende. Tipo, digamos que um vizinho teu decide que ele não quer ter o prédio dele no Google Street View, ele só realmente entra em contato com o Google e o Google é obrigado a tirar o prédio do Street View. Isso é extremamente comum aqui na Alemanha, por causa disso que ele se falou, né? Vai que a pessoa tá na janela, vai que sei lá o que, deixa a pessoa em paz, sabe? O Google também não precisa ter imagem de tudo o tempo todo, né? Lembrando que ele sempre borra o rosto das pessoas e as placas dos carros. Então, existe aí já uma privacidade. Por que não? Privacidade total. Sim. Próxima pergunta do Paulo Hasek, que tem uma opinião, assim, uma positividade mental muito boa, porque ele terminou de fazer a pergunta e falou alemanizando rumo a 1 milhão, né? Acho que vai levar um tempo, mas pode ser uma meta 2017. Uma meta 2117. 2117, talvez. Mas se tu quiser ajudar, basta, né, compartilhar esse vídeo aqui pra mostrar pros amigos, como a gente faz vídeos sobre a Alemanha e sobre outros lugares também. Talvez os amigos se inscrevam e juntos chegaremos a 1 milhão. Porém, o que ele quer saber, na verdade, é se é verdade e por que aqui na Alemanha cervejas são consumidas em temperatura ambiente. Conte-nos, Rodrigo. Então, isso não é verdade, não é assim que funciona, gente. É que aqui na Alemanha tem muitos estilos de cerveja, assim como hoje em dia no Brasil também tem, né? Já chegou um monte de estilos de cerveja no Brasil. Aqui eles levam muito a sério isso, né? Aqui eles levam a sério. No Brasil, até porque no Brasil é bem mais quente, né? Ainda mais pra vocês que são mais do norte do país, vale a pena tomar uma cerveja bem gelada para refrescar. Aqui não tem essa necessidade, né? Porque não é tão quente. Então existem cervejas que são boas para ser tomadas bem geladas, assim como no Brasil. Por exemplo, as Pilsen, as Lager, a Kolsch. A própria Kolsch lá de Colônia se bebe bem gelado, não tão gelado quanto no Brasil, assim, não vai estar trincando, não vai estar na temperatura negativa. Porém, para padrões alemães, eu acho que é a mais gelada. Bem gelado. Helles também, que é tipo uma Pilsen da Baviera. Então essas cervejas são mais leves, elas são bebidas bem geladas. Quando a cerveja é mais forte, o sabor ela é mais escuro, o sabor é mais amargo, ela é mais forte, ela é bebida um pouco mais quente, até para tu sentir bem o sabor. Essa é a ideia, é sentir o sabor da cerveja. Quando ela tá muito gelada, tu não sente tanto sabor. Esse é o motivo porque as cervejas aqui não são tão geladas. A Carla Tomazinha, ela perguntou sobre os banheiros públicos aqui na Alemanha. Se eles são bons, se eles são ruins, se eles são limpos, se eles são sujos. Tudo depende muito, né? Aqui a gente tem aquela polêmica que as pessoas gostam muito de reclamar que todo banheiro tem que pagar, mas em geral os banheiros que tem que pagar é porque eles estão limpinhos, né? Então eu pessoalmente, como menina que preciso ter mais contato com o banheiro, prefiro pagar 50 centavos do que ir no banheiro imundo, né? Mas em geral, eu diria que em restaurantes, bom, restaurantes tem que ser limpo, né? Pelo amor de Deus, mas eles são sempre limpos, no shopping é sempre limpo, na rua, como um homem é tranquilo, assim, né? Porque a gente faz de pé ali, então não se importa tanto com, né, se tá tão limpo assim ou não. Então não é tão ruim assim. Mas em geral os banheiros públicos mesmo, assim, o City Bathroom, não City Toilet, sei lá como é que eles chamam, acho que é City Toilet. Ele é bem limpo, até porque ele é uma nave espacial, né? Tu enfia 50 centavos dali, tu entra, a porta abre, faz
Aí tu vai lá, faz tudo que tu tiver pra fazer em 30 minutos. Se tu não sair dali em 30 minutos, a porta vai abrir sozinha, fica atento a esse fato. E aí quando tu sai, a porta fecha de novo e sai um monte de desinfetante, e robôs e gnomos limpam o banheiro. Pelo menos é isso que eu imagino, né? Toda vez que eu uso um banheiro desse, então é bem limpinho. O nosso amigo Marcelo Filho fez várias perguntas e eu escolhi uma aqui que é bom porque a gente sabe a resposta, né? Porque não é sempre que a gente sabe, não, a gente normalmente sabe. A gente tenta, a gente se esforça. Se a gente não sabe, a gente procura, né? Mas enfim, eu quero dizer que vai ser fácil de responder agora. E ele quer saber quem é esse tal de Alexandre, que tem uma praça gigante só pra ele no centro de Berlim. E eu tenho certeza que o Rodrigo sabe a resposta. Sei sim. O tal Alexandre nada mais é do que o czar da Rússia. É o czar Alexandre I, que veio visitar aqui Berlim em 1805. Ele veio visitar o rei da Prússia daquela época, e o rei da Prússia, o Frederico III ali, decidiu, tipo, em homenagem, né, colocar o nome daquela praça ali, que naquela época nem era tão importante, sejamos justos, pra ele, né? Um mimo, assim, pelo presente, né, como se, né, a gente chegasse numa cidade... eu ia dizer, né, não é tão importante, mas, tipo, não tem nenhuma praça chamada Elisa Platz, nem Rodrigo Platz, nem alemanizando o Platz, quem sabe um dia. Talvez um dia. Vamos manter, né, o otimismo, que talvez aconteça, vai saber. Vou mandar uma carta pro prefeito. O Rafael Turati tem uma pergunta que a gente até tem recebido bastante, que na verdade a gente já respondeu, mas a gente vai responder de novo, que é se a gente tem um emprego além do YouTube, e olha, gato, quem me dera não ter, né? Porque viver de YouTube é meio sonho, mas não rola. Não rola. Infelizmente não é tão fácil assim, quem sabe um dia, né? A gente se esforça bastante, eu boto todo o meu coração nesses vídeos, edito com todo o poder do meu ser, nossa, que exagero louco, para que um dia a gente, né, possa chegar a 1 milhão, que nem alguém falou aí numa pergunta antes. Mas, chega de enrolação, a gente tem sim, a gente trabalha. Rodrigo, com o que tu trabalha? Eu trabalho com marketing em uma agência de notícias, é isso que eu faço para ganhar dinheiro, porque o YouTube realmente é só um hobby, por enquanto. Por enquanto. Não rola realmente ganhar dinheiro de verdade no YouTube. Exato, e isso o Rodrigo tem, né, um emprego formal, normalzinho, que ele vai lá de segunda a sexta, ganha o dinheiro, tem carteira assinada, na verdade não tem, porque na Alemanha não existe carteira assinada, mas vocês entenderam a ideia. Eu, por outro lado, trabalho aqui como guia, já falei isso várias vezes, vou falar de novo, porque não, né, já que o YouTube não me dá dinheiro, pelo menos eu faço propaganda de mim mesma. Contrate a Elissa como guia, Elissa guia de Berlim. Venham passear em Berlim comigo. Guia em português, você com a Elissa. Isso, guia privativo em português, só chegar aí, só chegar não, né, tem que mandar e-mail, né, pra mim, aí a gente combina, e são passeios sempre muito legais, as pessoas estão sempre muito de boa, todo mundo gosta bastante do meu passeio, modéstia à parte, a gente se diverte juntos, então esses são os nossos ganha-pães, pães não existe também, né? Ganha-rota. O Carlos Neucom perguntou, cadê os adesivos do canal? A gente não tem nenhum merchan, na verdade. A gente não vende nada, infelizmente, porque também, como a gente falou, o YouTube não nos dá dinheiro, mas a gente também podia saber fazer melhor dinheiro, porque a gente já tem. Mas a gente tem que também admitir que o nosso canal ainda é bem pequeno. Tem isso. Não tem como ficar empurrando um monte de coisa assim, porque, né? Mas aí fica aí a pergunta, se a gente tivesse uma lojinha, vocês comprariam alguma coisa? Se a gente tivesse um desses sites pra, né, tipo Patreon ou algum coletivo pra pagar pelos custos do canal, alguém daria dinheiro? Porque eu sempre fico me perguntando se alguém daria dinheiro, mas eu vejo outros canais que as pessoas ajudam, então fica a dúvida, né? Quem sabe pra 2017 a gente não faz aí um programa pra nos ajudar melhor com os custos, a gente pode fazer até mais vídeos. A nossa querida Fabiana Castro pergunta, a pergunta que não quer calar, retrospectiva 2016, qual foi a melhor cidade que a gente visitou esse ano? A gente visitou um monte de cidades, foi um dos nossos objetivos esse ano, né, de tentar pelo menos uma vez por mês conhecer um lugar novo, e deu muito certo. Deu muito certo e digo mais, deu mais do que certo, porque eu tô realmente trabalhando na retrospectiva 2016 e a gente foi em mais que uma cidade por mês, porque teve alguns meses que a gente viajou muito mais. Por exemplo, tu mesmo em outubro foi em vários lugares. É verdade, né? Eu fiquei em casa trabalhando, né, porque assim é a vida. Mas o Rodrigo foi viajar com os pais dele pra algum lugar que eu nem fui, então a gente foi em muitos lugares esse ano e foi muito legal. Sim. Isso. Meta atingida. Tanto dentro, perto de Berlim, quanto fora da Alemanha, né? Um dos primeiros lugares que a gente foi, por exemplo, foi Riga, que foi... Sim, essa foi a primeira viagem. Em março a gente foi pra Riga. E foi demais, assim, foi uma grande surpresa. Porque como funciona? Por que a gente viaja tanto? É porque a gente olha na Ryanair e vê qual é o mais barato. Então a gente paga ali, né, tipo, 30 euros por pessoa e daí volta, sabe? É muito barato, por isso que a gente consegue fazer isso. Riga foi justamente isso. A gente nunca tinha pensado em ir pra Riga. Quem não sabe, Riga é a capital da Látvia. Não, como fala em português? Letônia. Então, é uma cidade que eu, por exemplo, eu já não sabia nem a capital de onde era, mas eu já fui pra lá. Então, imagina que a gente nunca tinha ouvido falar antes, mas como tava barato na Ryanair, a gente foi, a gente não se arrepende, foi muito legal. Eu adorei Riga, voltaria até. Bom, dá pra dizer, sem dúvida, que a gente não se arrependeu de nenhum lugar. Não. Todas as viagens foram super legais. A gente escolhe bem também, a gente vê ali as possibilidades, né? E eu acho que na Ryanair também não vai por nenhum buraco, assim. Não, acho que não. Pelo menos as que eu vejo,
vejo assim, não tem nenhum destino muito absurdo. Mas em geral, todas as cidades foram muito boas. Eu me surpreendi muito com Dublin, por exemplo. Eu esperava até menos e a cidade foi muito além da minha expectativa. Dublin foi muito legal. Liga 1000%, porque a gente não tinha nenhuma expectativa. Isso é legal também, vá sem expectativa pros lugares, que daí vai sempre superar a sua expectativa. Ó, dica do Rodrigo aí. Então a gente respondeu sem responder, porque a gente realmente não sabe qual é a melhor cidade que a gente foi esse ano, porque todas elas foram muito fantásticas. Essa é a minha resposta. A gente é muita gente. É. Tá respondendo pra você? Tá. Eu acho que assim, ó, cidade é difícil dizer, mas eu posso dizer que a nossa melhor viagem foi quando a gente foi pra Itália, que a gente ficou lá 7 dias conhecendo várias cidades. Isso foi muito incrível. Foi uma experiência muito legal, a gente conheceu lugares lindíssimos. E fora isso, respondendo mesmo a pergunta, uma cidade que me surpreendeu muito, que eu gostei muito, foi Copenhague, né? Se eu tivesse que por algum motivo ir embora de Berlim hoje e morar em outro lugar, eu ia me esforçar pra morar lá, porque olha, eu gostei muito de lá. É bem excepcional lá, é muito lindo mesmo. Então acho que a minha resposta seria essa, assim, melhor viagem Itália e melhor cidade Copenhague. Mas, né, todas as nossas viagens foram muito legais, então... Tinha que ser a mais cara, né? Desculpa. E inclusive a gente tá falando aqui das viagens de 2016, mas vocês podem ter certeza que já há meses a gente tá pensando nas viagens de 2017, né? Inclusive a gente tem uma viagem que já tá pronta, programada para abril. Dica número 1, país na Europa. Dica número 2, a cidade também começa com A, que nem abril, mas a gente vai ficar no mistério. Puxa, muito mistério. Muito misterioso. Seu idioma é o holandês. Que país é esse? A resposta qual é, Vitória? Itália. Ninguém acertou! O que foi a pergunta ali? Diga de uma vez. Pois bem, a pergunta é... Não lembro mais, deixa eu ver. Ah, sim. A pergunta é se a gente vai visitar Portugal, se a gente quer visitar Portugal, se está na nossa lista aí pra Portugal. Mas é lógico que sim. Óbvio que eu quero ir pra Portugal. Eu já fui uma vez pra Lisboa, é uma cidade extremamente agradável, eu gostaria muito de conhecer Porto também. Enfim, eu acho Portugal um país extremamente simpático. Todos os portugueses que eu conheci, até aqui em Berlim, gente bueníssima. Então, certamente Portugal, se não 2017, 2018, no futuro, com certeza. A gente até tava dando uma olhada pra ir agora em dezembro, mas aí a Grécia venceu os nossos corações. E aí a gente foi pra Meteora, que aliás, se tu não viu aí no vídeo, clica aqui, ó. Então esse é o fim da parte 1, né, que a gente se deu conta que tem muita pergunta, e daí a gente também não quer que seja um vídeo muito longo, até para vocês não se perderem nas perguntas, né, fica mais fácil a gente deixar em blocos mais organizados. Então, né, fique ligado aí para a segunda parte do Alemanizando Responde. Olha só, um prêmio em 2, isso é presente de Natal, né? Isso é o espírito natalino, tá no nosso coração para você. Exatamente, então aqui a gente fecha esse que deve ser o nosso último vídeo de 2016, e fiquem atentos aí que provavelmente a parte 2 vai ser o primeiro de 2017. Que maravilha. Então, até o próximo vídeo. Tchau!